Galera, glória a Deus pela vida de vocês. Semana passada foi um tempo tão especial que Deus nos deu, tão precioso. E, mano, obrigado, cara. Não mereço tanto. Foi um tempo muito especial. Nós começamos o nosso tempo juntos ali às 19 horas. Meia-noite a gente começou a correr, a galera. E a gente saiu daqui, eu acho que era quase 1h da manhã. A gente estava entre uma meia dúzia aqui ainda. E eu falei, gente, infelizmente, eu tenho 39 anos. E amanhã eu tenho que estar às 8 da manhã aqui no prédio da igreja, então a gente vai ter que vazar. Mas foi muito especial, muito especial. Eu quero agradecer a Deus por cada um que colocou a mão na corda para a gente poder fazer aquele ambiente, preparar aquele ambiente e receber os nossos amigos, que já são os nossos amigos, mas recebemos muitas pessoas de fora. Muitas pessoas de fora. Então eu fico muito feliz que a palavra da semana passada continue ecoando dentro de nós, sobre que tipo de amigo nós temos sido na vida dos nossos amigos. Amém? Queria começar contando uma história de um tempo que eu era criança, lá em Barbacena. Gente, é brincadeira, vocês nem sabem o que é Barbacena. Estou falando com outra geração aqui, desculpa. Eu lembro que quando eu era criança, era muito comum. Gente, eu vou dar uma pausa dramática agora aqui. Queria pedir à galera que está aqui, vocês conseguem vir para o meio aqui? Só para não... Apesar que tem a câmera lá, eu posso olhar para a câmera também e dizer boa noite para vocês que estão em casa. Deus abençoe. Esperar essa galera sentar aqui no meio. Mas eu lembro que quando eu era criança, e isso acontece até hoje, viu, gente? Talvez você já ouviu, talvez você que é um pouquinho mais novo tenha ouvido isso ainda. Mas eu lembro que uma das perguntas que mais os adultos faziam para mim, e para os meus amigos, e para os meus irmãos, é: o que você vai ser quando crescer? Mas que desafio, né? Fazer uma pergunta dessa para uma criança de 10 anos. O que você vai ser quando crescer? Alguém aqui já ouviu essa pergunta? Na infância? E atualmente? Sim, sim. Sim. Aí é preocupante, viu? Mas a gente está em oração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, Camila. E é claro que de tempos em tempos a criança ela vai mudando a opinião, né? Eu já fui tudo, já fui bombeiro. Eu queria ser caminhoneiro, porque eu gostava de viajar com meus pais. Eu falava, caminhoneiro deve ser a melhor profissão do mundo. O cara conhece tudo na rua, na estrada. Que mais? Eu já quis ser arquiteto. Aí quando começa a ficar mais velho um pouquinho, tu vai aprimorando ali, né, os desejos. Eu quis ser arquiteto. Com 12 anos eu comecei a estudar música. E aí meu sonho, Lipe, era ser batera. Cara, eu vou estudar e vou ser um grande baterista. Mas o ápice, assim, talvez o maior sonho, né? O maior desejo que eu tinha, a minha maior expectativa era de me tornar um jogador de futebol. Eu não entendi a risada. O irmão acha que eu não tenho capacidade para isso. Gente, eu gostava dessa ideia de jogar futebol. E eu jogava direitinho, tá? Só não vou falar meu apelido aqui, porque senão ele vai virar meme de novo no WhatsApp. Né, irmã? Mas eu desejava ser um jogador de futebol. E eu comecei a refletir sobre essa pergunta que os adultos faziam, né? Porque essa pergunta, ela gruda duas coisas que nós vamos tentar separar hoje. E ela não é uma pergunta ofensiva, né? Normalmente as pessoas fazem essa pergunta
com um coração muito amoroso, mas ela gruda duas coisas, que é o ser com o que eu faço. Porque a pergunta é: o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser, Daniel, quando você crescer? E eu tenho recebido muitos jovens para conversar. E talvez, dentre os temas das nossas conversas, um dos temas que a gente mais troca ideia é sobre chamado. Cara, eu tenho uma dúvida sobre o meu chamado. Existem muitas dúvidas sobre esse tema, mas também muitas expectativas, mas também muitas distorções do que é chamado. Nós acabamos de cantar aqui nessa última canção, a letra dizia: eu vou construir minha vida em ti. Eu vou construir minha vida em ti. E não vou ser abalado. Eu percebo que existe uma ânsia, talvez uma busca para descobrir qual é o chamado. E por vezes essa ânsia, esse desejo de descobrir qual é o meu chamado, é para descobrir qual é a minha identidade. É para dar sentido e propósito à minha vida. Então nós grudamos a nossa vocação, ou aquilo que Deus nos chamou para fazer, com a nossa identidade. Enquanto, talvez você já se perguntou isso, já pensou sobre isso, enquanto eu não descubro o meu chamado, André, parece que eu não sei quem eu sou. Mas hoje, eu quero apresentar para vocês alguém, talvez a única pessoa, que ela não só te chamou, mas ela pode responder qual é a sua vocação. Porque Ele chamou a todos, e o texto fala, que nós vamos ler daqui a pouco, que Ele nos vocacionou também. Então o tema que eu quero tratar com vocês hoje é esse: o meu chamado. Tem uma galera que eu vi que estava se olhando ali, rindo, estão bem na foto, né? Todo mundo bem na foto. Se tiver alguma não legal, pode me procurar no final aí. Diz para quem está do seu lado aí: eu tenho um chamado. Agora você vai dizer para ele assim: você tem um chamado. Você tem um chamado. E esse é um tema muito presente na nossa mente, no nosso coração, porque ele pressupõe um futuro. Ele fala de algo que está por vir. Ele fala de algo que está ali na frente. E o coração do homem e da mulher, o nosso coração, deseja conhecer o amanhã. Nós temos um anseio por descobrir o que vai acontecer amanhã. Porque se eu souber o que vai acontecer amanhã, duas coisas podem acontecer. Ou eu me desespero, meu Deus, é isso? Ou eu descanso e fico muito tranquilo, nossa, vai ser muito bom. Mas o ponto é que Deus nos permitiu viver hoje, o agora. O agora. E eu não penso, e eu não tenho nem a pretensão de esgotar esse assunto hoje com vocês, gente. Esse tema é tema de conferência que duram 2, 3, 4 dias, né, Rafinha? Então eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto e nem de responder todas as questões do coração de vocês. Mas eu quero pavimentar aqui uma estrada. Talvez todo mundo entrar na mesma página. Para o ano que vem, se Deus quiser, a gente poder trabalhar uma série, trabalhar uma conferência com esse tema. Eu vi um aleluia, amém? Amém. É um tema muito importante.
E a gente tem orado para que Deus use cada um de vocês dentro da vocação que Ele tem para cada um. Mas eu quero ler 2 textos base com vocês. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. E depois Efésios, capítulo 4, verso 1. Está aqui no telão, vocês podem acompanhar aqui. O texto de 2 Timóteo 1, 9 diz assim: Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ou seja, foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos chamou e foi Ele quem nos vocacionou. E isso não tem a ver com as minhas obras, não é meritocracia, mas isso já é determinado, já foi determinado por Ele, pelo seu amor e graça. E olha o que o final diz: desde os tempos eternos. A sua vocação, a Bruna falou sobre a formatura aqui que está perto, né? Glória a Deus. A nossa vocação, Deus já preparou, já determinou, antes de você e eu existirmos. Efésios 4:1 diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como prisioneiro do Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Deus, obrigado, Pai, pelo Teu amor, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui. Nós cremos, nós sentimos a Tua presença, Pai, no nosso meio, Pai. Então nós pedimos para que o Teu Espírito continue falando conosco nesse tempo. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz. Que a nossa mente entenda aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, Pai. E que nós possamos ouvir o Teu chamado e responder. Eis-me aqui para o Senhor nessa noite, Pai. No nome de Jesus eu oro. Então, quando nós pensamos em chamado, nós vemos aqui Paulo escrevendo para Timóteo: Deus nos salvou e nos chamou. Quando nós pensamos em chamado, nós temos uma tendência de pensar naquilo que nós gostamos de fazer. Aquilo que me dá satisfação, ou talvez visibilidade, ou reconhecimento, ou ainda aquilo que vai gerar um grande impacto na humanidade, e o meu nome ficará marcado na história. E o meu nome ficará marcado na história. Mas o fato é que nós não podemos nos auto-chamar. Você não fica andando por aí dizendo: ei, André, vem aqui. Tá, tô indo aí. Se você faz isso, eu preciso conversar contigo no final desse culto. A gente tem uma psicóloga aqui na igreja, que ela é uma mulher de Deus. Você não fica se auto-chamando: ei, André, vamos lá tomar um café? Vamos, estava pensando nisso mesmo, vamos lá tomar um café. Para que exista um chamado, é preciso que tenha alguém do outro lado, fazendo o quê? Tages, vem aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Uma salva de palmas pro Tages aí, gente. Pode subir aqui, mano. Uma salva de palmas. Mais forte, gente, mais forte. O Tages cantou hoje aqui, rasgou a voz, o coração. Cara, por que tu subiu aqui? Que te chamou? Tu só veio porque eu chamei, então. Sim. Se eu não tivesse chamado, Ficaria ali? tu não teria vindo? Não. Então, legal. Então, para que eu possa ir, alguém tem que me chamar. Teoricamente. E por que tu vem pertinho de mim? Porque eu gosto de ti. Obrigado, eu também te amo. Gente, ele é muito fofo. Meu Deus, pode ir lá, mano. Obrigado, uma salva de palmas pro Taj de novo. E ele veio pertinho, porque quem chama quer ter a pessoa perto. Em Gênesis, quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos Deus ali chamando quem?
Adão. Depois da queda do homem, Deus chama Adão. E o que acontece? Ele se esconde. Adão se esconde da presença de Deus. Deus chama Adão para ter um tempo com ele. Adão, vem para a minha presença. Vem para a minha presença. E assim hoje, por vezes, é a humanidade. Muitos hoje têm se escondido e fugido da presença de Deus. Deus tem chamado homens e mulheres ao longo da história. E muitos têm decidido se esconder desse Deus. Quando a gente olha para Jonas, Jonas é a história que a gente mais conta para crianças, eu acho. Mas quando a gente olha para Jonas, a gente vê Deus falando com Jonas e chamando ele para uma missão. Jonas, vai para Nínive. Jonas decide fugir da presença de Deus, fugir da missão que Deus tinha para ele. E ele pega um barco e vai para Tarsis. Ele achava que ele ia fugir da presença do onipresente. Mas Jonas decide fugir também do chamado de Deus para a vida dele. 1 Coríntios 1,9 diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Deus nos chamou para comunhão. Deus nos chamou para estar próximo dele, porque ele é a única fonte de amor. Deus é o único que pode dizer para você qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Mas nesse primeiro momento, que Deus está nos dizendo é que ele nos chamou para estar perto dele. Então, antes de a gente seguir na mensagem, nessa introdução eu quero deixar algumas coisas claras aqui. Que primeiro, nós precisamos entender que se nós fomos chamados, nós somos chamados por alguém. E se nós fomos chamados por alguém, esse alguém é quem nos criou. E quem criou você foi Deus. Amém, Levi? Ou seja, o título da mensagem, o meu chamado, ele é um pouco provocativo. Porque o chamado, ele não é meu. O chamado é de Deus. Não é eu que escolho para onde eu vou, mas é Deus que me chama e eu ouço e vou. Então, o meu chamado não é meu, é dele. Foi ele quem te chamou, ele quem te escolheu. João 6,44 diz assim: ninguém pode vir ao Pai se o Pai não o atrair. Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou Jesus não o atrair. Em outra versão fala, não o chamar. Ninguém vai a Deus se ele não chamar primeiro. Outra coisa é que o nosso chamado é de permanecer em comunhão com ele. Jesus, quando ele chama os discípulos em Marcos capítulo 3, ele diz assim no verso 13 e 14: Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então ele escolheu 12 homens para ficar ali com ele. Jesus chamou eles para quê? Para ficar perto. Vocês não podem pensar em fazer alguma coisa se vocês permanecerem longe de mim. Porque eu sou a fonte. É eu que dirijo, é eu que decido os movimentos da terra. Então, quando a gente olha para Jesus, nós vemos que ele chama os discípulos e tem um convite de permanecer ao lado dele. Mas também nós temos uma tendência de pensar em chamado e pensar que esse chamado está direcionado a um grupo específico de pessoas, certo? Não, tem um grupo que Deus chamou, que é para trabalhar no reino dele.
toca neles. Manos, tem sim um grupo, tem pessoas que Deus chamou de fato para trabalhar em tempo integral numa igreja. Mas isso tem a ver com vocação. O meu chamado é de permanecer perto dele. Foi para isso que eu fui chamado. Trabalhar hoje aqui para mim é um privilégio. É um privilégio. Servir com vocês é um privilégio. Mas o que Deus quer de nós é que a gente entenda que esse chamado, como a gente leu em 2 Timóteo 9, todos aqueles que Ele salvou são chamados. Todos vocês são chamados. O nosso chamado é inclusive antes da nossa existência aqui na terra. Deus nos criou e o fato de estar aqui é porque Ele já te chamou. Então, se você foi criado por Ele, você foi criado para alguma coisa. Você foi criado para alguma coisa. Porque o nosso chamado não vem da terra, o nosso chamado vem do céu. Diz para quem está pertinho de você, o seu chamado vem do céu. Nós fomos criados para um propósito divino nessa terra. E não para um propósito terreno. Você foi criado para um propósito que vai além da terra. Veio do céu, nasceu lá de cima. Foi Ele que te enviou para cá. E às vezes nós olhamos para o lado, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas nós vemos que algumas pessoas foram chamadas para alguma coisa e outras não. Vocês já perceberam isso? Já perceberam que algumas pessoas foram chamadas para alguma coisa e outras não? Vocês têm razão. Porque algumas pessoas foram chamadas para alguma coisa e outros para outras coisas. É isso. O ponto é que muitas vezes nós queremos o chamado do outro, a vocação do outro. Na verdade, o chamado é para todos estarem perto de Deus. Mas nós desejamos a vocação que não é nossa. E eu não sei se Deus me chamou para alguma coisa. Porque o ponto não é que Ele não te chamou para nada. Pode ser que Ele não te chamou para aquilo que tu gostaria que Ele tivesse te chamado. Por exemplo, eu gostaria de ser jogador de futebol. Nós vamos marcar um futebol aqui ainda. Vocês vão ver. Vou mostrar para vocês. No futebol eu vou revelar meu apelido para vocês. Jogando, não vai ser nem falando, vai ser jogando. Mas o fato é que eu não virei um jogador de futebol. Mas eu gostaria. Tá, então quer dizer que Ele chamou uns para ser jogador de futebol e outros não? Isso aí. Parabéns, você chegou a uma bela conclusão. Nem todo mundo nasceu para fazer a mesma coisa. O fato é que se você está aqui hoje vivo é porque Ele te trouxe à existência. E Ele te trouxe, e Ele pensou em ti antes da fundação do mundo, a palavra fala. Não existe obra do acaso sentado aqui nesse auditório hoje. Não existe obras do acaso assistindo essa celebração pela internet. Não existe. Não existem acidentes celestiais. Deus não erra. Deus não erra. Ele é soberano e em tudo tem um propósito. Em tudo há um propósito. Não existe um acidente celestial. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas e aí, pastor? Está aí falando, mas qual é o meu chamado? A gente já começou, você já deve ter entendido aqui. Que todos nós somos chamados
para estar na presença dele, né? Vou ajudar. Todos nós somos chamados para estar na presença dele. Todos nós. Talvez o que você queira que eu te ajude a responder hoje é: qual é a minha vocação então, pastor? Essa é uma boa pergunta, que eu vou te responder da seguinte forma: não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, que você só vai poder descobrir a sua vocação se você estiver vivendo o seu chamado. Pegou? Você só vai descobrir a sua vocação se você estiver vivendo o seu chamado. Agora me deu um nó. O que é o chamado? O que é o chamado? Então faz sentido agora dizer que eu só vou descobrir a minha vocação se eu estiver vivendo o meu chamado? Por quê? Porque eu vou estar perto de quem me criou. Eu vou estar do lado dele, eu vou estar andando com ele, eu acordo e ouço ele. Eu contemplo ele, como a Rebeca falou hoje aqui, eu contemplo ele na natureza. Eu vejo os pássaros. Eu vejo as árvores. Depois que a gente vira pai, a gente fica mais contemplativo, né? A gente aprende porque a gente tem que ensinar para os filhos. Eu nem sabia a diferença de um pé de chuchu com sei eu, diferença de pé de chuchu e que da uva lá, videira. Tudo é sobe. Aí tu tem filho, tu tem que explicar: pai, o que é isso? Só um minutinho, filho. Vamos pesquisar aqui no Google, o seu Google vai nos ajudar. Então tu fica mais contemplativo, até porque também tu quer ensinar princípios para os teus filhos, né? De observar a natureza, de ver que Deus criou esse mundo maravilhoso. E a humanidade, o pecado tem destruído ele. O fato é esse. O problema não é o homem, o problema é o pecado. O problema é o pecado. Então, o primeiro ponto, eu queria compartilhar 3 verdades aqui com vocês hoje. E o primeiro deles, a primeira verdade é que chamado é mais sobre quem você é do que aquilo que você faz. Chamado tem mais a ver com quem você é do que aquilo que você faz. Efésios 1:4 nos diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O nosso primeiro objetivo deve ser em me tornar um homem e uma mulher, o homem e a mulher que Deus sonhou que eu seria um dia, vivendo em santidade na sua presença. O nosso maior objetivo aqui é nos tornarmos, a palavra fala que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. A nossa forma é dele. A nossa forma é dele. E aí o pecado vem e nos deforma. Nós começamos a ver coisas horrorosas dentro de nós. Inveja, ciúmes, medo, angústia, ansiedade pelo futuro, julgamento, fofoca, raiva, ira, batalha na mente. Tudo isso porque nós tínhamos uma forma e aí o pecado nos deforma. E aí a gente começa a se parecer, muitas vezes, com animais irracionais. Eu vou ferir e depois eu vejo o que dá. Eu vou avançar, depois eu volto para limpar o que eu fiz. Quem ficou pelo caminho. O que importa é eu alcançar os meus objetivos.
se eu me tornar quem Deus quer, tudo o que eu fizer será por chamado. Pegou? Se eu me tornar quem Deus sonha que eu seja, e o que Ele sonha que eu seja? A imagem e semelhança dEle. Mas como eu olho, como eu me torno a imagem e semelhança de Deus, se Deus é um ser invisível, Gustavo? Como? Como eu vou me tornar a imagem e semelhança de Deus, se eu não vejo Ele? Ele mandou alguém aqui nessa terra. Ele mandou um modelo. E esse modelo tem um nome com 5 letras. Se você acertar, você vai ganhar um abraço meu no final. Tá 2 então. Ninguém quer acertar. Obrigado. O abraço é teu. Gente, nós podemos olhar para Jesus. Jesus é o modelo. Jesus é o modelo de homem que Ele sonhou que eu e você nos tornemos. E quando nós nos tornamos quem Deus quer que a gente seja, nós vamos passar a cumprir o nosso chamado. Tudo que nós fizermos vai ser por chamado. Agora, se eu encarar chamado apenas com aquilo que eu faço, se eu não fizer, eu vou pensar que eu não tenho um chamado. Essa é a realidade. Se eu grudo quem eu sou naquilo que eu faço, se eu não fizer, eu não sei quem eu sou. E essa é a grande crise. Essa é a grande crise. Mas eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu faço. Eu sou um filho amado de Deus, criado à imagem e semelhança desse Criador. Aí, o que eu faço com o que eu faço? Ou o que eu faço com o que eu fiz? Pede perdão, se arrepende, entrega a tua vida para Jesus. Ele vai te restaurar. E o que você fez, o que você faz de errado, não vai se repetir naquilo que você fará lá na frente. Porque você vai se tornar alguém novo. E esse novo homem, essa nova mulher, a imagem do Deus Criador, tudo que ele fizer vai ser vivendo o seu chamado. E viver o chamado é viver? Viver o chamado é viver perto dele, perto dele. Eu não faço o meu chamado, eu vivo o meu chamado. Eu não faço o meu chamado, eu vivo. E tudo que você faz deve ser uma expressão de quem você é. Tudo que você faz é uma expressão de quem você é. Quando na igreja aqui, ou no ministério jovem, abrem oportunidades para servir, às vezes a gente ouve coisas do tipo: cara, eu não faço isso porque eu não fui chamado para fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus te chamou para estar perto dele. E quando nós chegamos perto dele, nós vamos nos tornando servos. E ele vai, o maior chamado de Deus, toda vocação, nós temos muitas vocações aqui, glória a Deus por isso. Eu vejo Deus usando pessoas em áreas muito distintas aqui. Dons, talentos, características, personalidades, temperamentos diferentes. Glória a Deus. Glória a Deus, eu fico muito feliz. E Deus vai usar cada um de vocês com um único objetivo: servir pessoas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa. E ela compartilhou uma luta
E uma das coisas que Deus falou para ela, através da vida de outra pessoa, foi: olha perto de você. Quantas pessoas tem e existem perto de você para você servir? Lista a quantidade de pessoas que você pode servir essa semana. E aí, quando terminar, tu faz uma nova lista. Gente, aquilo entrou no meu coração como algo da parte de Deus muito profundo, porque veio exatamente, foi uma confirmação para falar sobre isso hoje. Porque o nosso chamado principal é servir pessoas. É servir pessoas. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Tudo que vier à tua mão, faça com toda a tua força. E eu não estou falando aqui para você deixar prioridades, coisas que você já tem de responsabilidades de lado para servir. Mas só Deus e você sabe as vezes que você decide não servir porque você não quer fazer aquela função, ou porque você acha que não é digno daquela função, ou aquela função não é digna de você, melhor dizendo. Ou que você prefere investir mais tempo na sua própria satisfação pessoal do que em servir pessoas. Deus sabe, mas Deus sabe quando você não pode servir de fato porque você tem um compromisso com a sua empresa, você tem um compromisso com a sua faculdade, você tem um compromisso com outras coisas. Deus sabe. Agora você sabe também às vezes que você tem dito não para aquilo que tem chegado nas tuas mãos para fazer. Se o seu chamado é apenas aquilo que você faz, então provavelmente a sua paixão pode não estar em Deus. Se o seu chamado é apenas aquilo que você faz, então a sua paixão pode não estar em Deus, mas nas coisas e em fazer a sua própria vontade. Palavra dura para nós hoje, mas o fato é que Ele nos chamou para servir. A gente não tem opção. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, e é isso que a palavra nos pede: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. André, talvez eu não consiga estar às 4 da tarde aqui no sábado, mas eu consigo às 5. André, talvez eu não consiga estar às 5 aqui, mas às 6. André, talvez eu não consiga estar cedo, mas depois da celebração, conta comigo para recolher as luzes, conta comigo, conforme as tuas forças. O problema é que a gente já elimina de cara, né? Não, mas é que aí, se eu ficar, o rolê lá vai atrasar. Mano, eu vou, se tu achar outro aí, cara, que até tô me dando a perna agora que eu lembrei, que a minha perna eu tô com um problema aqui de... Se você foi chamado, e você foi chamado para estar perto dele, Ele vai colocar oportunidades nas nossas mãos para nós servirmos a Ele. Deus não chama alguém para cantar, por exemplo, né? Vou pegar a música aqui, que foi uma das coisas que eu gosto. Deus, Ele não te chama para cantar, mas Ele te capacita com dons vocais. Para quê? Para que justamente você possa servir com excelência e servir melhor na área da música. Porque a nossa vocação tem a ver com os dons que Deus nos deu.
Tem a ver com os dons que Deus nos deu. Não adianta pegar alguém que não consegue nem entender o que é dó, e ele vai fazer com que a gente tenha dó dele depois. Porque a gente tem dó de quem está ouvindo. Porque Deus chamou ele e capacitou ele para outras coisas. Ele vocacionou. Agora, não significa que quem canta não pode servir em outras áreas também. Nós somos um corpo. Quem canta também recebeu outros dons. Também tem 2 braços e 2 pernas que pode ficar lá na porta dando um abraço, boa noite. Deus, Ele nos chamou para servir. E tem momentos que a gente está servindo numa área, tem momentos que eu estou servindo em outra. A Andressa está aqui, ela já está servindo, sei eu, pelo menos na 5ª ou 6ª área, ou na 10ª aqui na Monte. Mas nós somos servos. Colossenses 3:23 diz assim: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Tudo que vocês fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para os homens. Vocês não servem para agradar o André, vocês não servem para agradar o Gustavo, vocês não servem para agradar os pastores, os líderes, vocês servem para agradar a Ele. Lembra do chamado? Quem chamou vocês? Fui eu? Fui eu que chamei vocês? Com exceção do Targes. Foi Deus que chamou vocês. Então vocês têm que servir a Ele e ser aprovados por Ele. É para isso que nós servimos. Sirva por obediência e amor, e não por seleção ou ambição. Não fique escolhendo aonde você quer servir. Existe um corpo, e esse corpo tem necessidades. E se Deus está me despertando a perceber que tem uma necessidade em tal lugar, eu vou dizer: Deus, eis-me aqui. Eu quero servir aonde o teu corpo, a tua igreja precisa. É isso. Muito menos por ambição. Cara, eu vou servir nessa área, ninguém vai me ver. Cara, se eu servir aqui, ninguém vai me perceber. Não vão me notar. Eu não respondo ao meu chamado para ser notado. Eu respondo ao meu chamado por obediência e amor. Aquilo que Deus pede, eu faço. Ninguém vai notar se você estiver de noite na internet e você decidir não acessar um site pornográfico. Mas Ele está lá. Ele está te vendo. Ninguém vai saber, talvez, que você deveria ter respondido um pouquinho com mais força a alguém que te ofendeu e você decidiu responder com amor. E aí você sai dali: puxa, ninguém percebeu que eu tive uma atitude de amor. Mas Ele viu. E Ele percebeu. Ele viu a tua renúncia. Poxa, mas ninguém percebe. Termina, todo mundo aqui vai embora. Eu saio juntando os copos no chão aqui. Eu já vi muita gente fazendo isso. Eu preciso dizer para vocês que eu já percebi. Mas mesmo que eu não tenha percebido, eu já vi gente voltando e olhando as fileiras para ver se tem copo no chão, coisa nas cadeiras. Mas que ninguém veja. O ponto é: eu sirvo a quem? A Deus e não aos homens. Eu sirvo a Ele. E aí a gente pode olhar para a história de José. Vocês conhecem a história de José? É uma história maravilhosa. José, ele foi tão excelente como escravo, que ele foi reconhecido e se tornou administrador na casa do seu senhor. Pelo trabalho excelente que ele fazia. E depois ele é preso injustamente,
mas ele não mudou quem ele era. Ele estava vivendo o seu chamado. E o chamado dele era permanecer perto de Deus. Porque perto de Deus eu sei quem eu sou. Perto de Deus eu sei quem eu sou. Eu tenho consciência da minha identidade, do meu propósito, e a minha vida tem sentido perto dele. E ele vai para a prisão. O que acontece na prisão? José se torna líder lá na prisão. Olha só, o cara preso se torna líder, gerencia toda a prisão. Mas ele não mudou quem ele era. E ele se torna governador. Se torna governador do Egito. Um homem que permaneceu sendo um homem íntegro, à imagem e semelhança de Deus. Ele não se dobrou. Ele não se dobrou. Quando eu faço algo sem querer receber créditos ou aplausos, eu sou aprovado por Deus. Todas as vezes que você e eu fazemos algo e nós não queremos crédito nem aplauso, nós somos aprovados por Deus. Pois o que importa é quem eu sou e não aquilo que eu faço. Não importa se alguém está vendo ou não. Deus está lá no teu quarto contigo. Deus está no teu trabalho contigo. Deus está na faculdade contigo. Pô, André, tem sido tão difícil. Eu tenho sido perseguido nessa universidade. Tenho sido perseguido na escola. Cara, às vezes eu passo o intervalo todo sozinho, cara. Sozinho. Deixa eu te dizer, você não está sozinho. Ele está contigo. Ele está com você. Não se dobre. E vençam ao mal com... Vençam o mal com amor. Eu não amo porque eles merecem. Eu amo por quem eu sou. Eu amo porque eu fui amado primeiro por Ele. E a única coisa que eu tenho para fazer, como eu estou vivendo o meu chamado e estou perto dEle, se eu estou ao lado, junto da fonte do amor, o que vai ser natural na minha vida? Derramar amor. Amor. Não é fácil? Claro que não é fácil. Dá vontade de dar uns bicos, às vezes dá. Dá vontade de ir lá na frente responder à altura daquela professora que está inventando uma visão absurda sobre a humanidade. Dá. Eu acho que onde eu fui mais testado foi numa matéria de religião, na faculdade. Em 1700 e pô. Faz tempo, gente, nossa. Pá, lembrei agora, acho que foi 2000 e... Pá. Gente, tem gente que nem era nascida aqui ainda. E eu tive que fazer um trabalho sobre hinduísmo. Tudo bem. Só pesquisar e ir lá na frente falar, né, Gustavo? Tranquilo? Faço assim. Eu sou um profissional, sou um estudante. Estudei, me preparei, fui lá, falei do hinduísmo. Muito obrigado. Pode sentar, André. Cara, eu achei que eu queria pegar, óbvio, né, o cristianismo. Quando a pessoa foi falar do cristianismo, todo mundo tinha 10 minutos para apresentar. Budismo, hinduísmo, espiritismo, tarará, todos os ismos. Quando chegou o cristianismo, virou um... Sei eu que virou aquilo lá. Todo mundo começou a dar pau no cristianismo. Porque os pastores são tudo ladrão, porque essas igrejas... Estava em alta ainda um lance que aconteceu com uma igreja, que o cara tinha chutado uma santa, lembra? E aí os caras desceram, a professora junto, já era 30 minutos, e eu ali olhando. A gente precisa escolher as batalhas que a gente vai entrar, viu?
E eu ali, e naquele momento vi uma dúvida: se eu não me posicionar agora, a palavra fala que aqueles que me negaram diante dos homens tiveram vergonha. Deus, mas eu não estou com vergonha, Deus. E eu ali, tentando, mas aqueles que me negarem, aqueles que tiverem vergonhas, eu me envergonharei deles naquele dia. Eu, ai meu Deus do céu, não via um texto de encorajamento na minha cabeça. Eu, aí, cara, não aguentei. Peguei minhas coisas e fui embora. Vocês acharam que eu ia falar, né? Eu não falei. Porque eu senti que ali não era um ambiente e nem um momento de eu travar uma batalha ali. Mas eu fui muito triste para casa. E eu saí da faculdade depois. Dessa faculdade. Porque para mim foi muito forte o que eles falaram ali sobre o cristianismo sem conhecer. A pessoa que apresentou não sabia nem falar o nome de Jesus direito. E eu, poxa, eu tinha 17 anos. Cara, vou, não vou. Eu tive paz no coração de não ir. E depois eu chamei a professora para uma conversa, tive um tempo com ela. E eu descobri que ela também não cria em Jesus. Mas o ponto é que nós vamos enfrentar muitas batalhas, muitos desafios. Mas nós não buscamos a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. O segundo ponto é que chamado não é sobre o amanhã, mas sobre sua fidelidade a Deus hoje. Chamado não tem a ver com futuro. Chamado tem a ver com fidelidade agora. Não são poucas as vezes que eu ouvi frases do tipo: o dia que eu tiver uma oportunidade, André, de fazer tal coisa, aí vocês vão ver. Vocês vão ver a minha excelência, a minha fidelidade, a minha competência. O dia vai chegar. Vai chegar. Mas eu queria te dizer que para você não esperar o dia certo para viver o seu chamado. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já entregou a sua vida para Jesus, eu preciso te dizer algo. O seu chamado já começou. Se você entregou sua vida a Ele, o seu chamado já começou. Já está valendo. Game on. Diz para quem está do seu lado: teu chamado já está valendo. Já começou. Colossenses 3,17 diz assim: tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou ação, deem graças a Ele, seja fiel a Ele. Fidelidade não se mede fidelidade no futuro. Tu sabe que um dia eu fui fiel lá no futuro? Tu consegue dizer isso? Não, tu só consegue medir fidelidade no ontem e no hoje. Cara, ontem eu fui fiel a Deus. Deus me deu um desafio e eu permaneci. Cara, eu venho há 1 ano sendo fiel a Deus naquilo que Ele me chamou. Cara, eu estou vivendo santidade há muito tempo, eu tenho sido fiel, e hoje eu tenho sido fiel, e amanhã não sei. Eu quero ser fiel, mas eu não consigo medir fidelidade no futuro. Fidelidade só se mede hoje. E Deus tem nos dado muitas oportunidades. Deus tem colocado muitas coisas nas nossas mãos. E o que eu e você temos feito com isso? O que você tem nas suas mãos hoje? Quais são as oportunidades que Deus tem colocado de servir pessoas? Seja aqui, seja na sua casa,
seja na sua universidade, no seu trabalho, no seu bairro, no seu condomínio. O que você tem nas suas mãos hoje, nesse momento? Jovem, não espere por uma nova oportunidade. Não espere o momento adequado para você servir ou para fazer tudo com excelência. Não espere as eleições e saber quem será o novo presidente do Brasil, para que aí sim você trabalhe com excelência na sua empresa, ou estude com excelência, ou sirva na sua igreja com excelência. Não espere. Não espere. Use o que você tem hoje, os dons, os talentos e as oportunidades que Deus tem te dado para servir pessoas. Amém? Amém? Amém. Não somos chamados para sermos importantes. Você e eu não fomos chamados para sermos importantes, mas para sermos fiéis com o que temos nas mãos. Eu vou incomodar você só mais uma vez. Diz para quem está do lado, você não é importante. Você precisa ser fiel. Tem namorado aproveitando esse momento. Não é esse tipo de, também é esse tipo de fidelidade. Eu vi o cara falando, tu tem que ser fiel, viu, guria? Também. Mas se ela for fiel a Deus e ele for fiel a Deus, certamente vai ser fiel a você. Pode ter certeza disso. Chamado não é sobre uma posição, mas é sobre fidelidade. Deus nos chamou para sermos fiéis a Ele na posição que nós temos. E só existe uma posição. Como diz o meu amigo Raul, pergunta de 1 milhão. O meu sotaque não é muito bom, gente, mas é pergunta de 1 milhão. Só existe uma posição para mim e para você. Qual é a posição? Posição de servo. É isso. Não existe. Não sirva pensando que você poderia estar em outro lugar. Eu podia estar fazendo aquilo lá. Deixa eu contar um negócio para vocês. Em 2019, nós fomos convidados para servir no ministério de crianças aqui na Monte Serra, de novas gerações. A primeira vez que eu ouvi esse convite, eu travei que nem o Chaves. Eu? Não. Crianças nem gostam tanto de mim. Não me vejo fazendo isso. Eu não sou tão simpático assim com as crianças. E a gente entendeu de Deus, naquele tempo, que era uma nova camada na nossa vida, minha e da Michele. E nós dissemos sim, por obediência a Deus. Lembram? Sirvam por amor e obediência, e não por seleção ou ambição. Sirvam por amor e obediência, e não por seleção ou ambição. Esse é o ministério que eu sempre sonhei, o que eu desejo servir? Não, sendo bem sincero. Eu estou falando porque eu falei isso para a equipe pastoral, falei isso para o pastor Tércio. Cara, eu não me vejo fazendo isso. Mas Deus me falou que eu precisava somente obedecer. E aí quando eu falo que não sirvam pensando que vocês poderiam estar em outro lugar, eu passei um período servindo, eu entrava de costas para olhar para já poder ir embora. Eu ficava pensando quanto tempo vai durar isso aqui. Eu orava, Deus, por favor, né? Já foram 6 meses, tá bom? Tu queria me amassar, tu já me amassou. E foi indo. Coitado do Tércio. Cada encontro era, Tércio, não dá mais, cara. Não dá mais.
dá mais. Aí foi diminuindo, passou um ano, e aí, cara, como é que... Tá indo, mano. Tá indo, mas tá difícil. Tá indo, mas tá difícil. No ano passado, nós tivemos um tempo muito especial com a equipe pastoral de planejamento desse ano. E se eu contar para vocês a quantidade de sonhos e planos e projetos que eu tenho no meu PPT até hoje, para o Ministério de Crianças, vocês vão dizer, não é a mesma pessoa que começou 2020. Não é. Porque eu entendi que o meu chamado era servir e ser fiel a Deus hoje. Eu precisava obedecer a Ele hoje. E a minha fidelidade, o meu compromisso com Ele, em qualquer coisa que Ele me der para fazer hoje, vai me aprovar para fazer qualquer outra coisa amanhã. Vai me aprovar. Porque se eu não consigo ser fiel em alguma tarefa, pegar o exemplo do pedreiro. Eu já contei do pedreiro que foi arrumar meu banheiro lá em casa, né? Há uns 5, 6 anos atrás. Gastei dinheiro. Ele tentou arrumar, piorou e eu tive que agradecer e chamar outro. Eu chamei ele de novo depois para fazer um novo trabalho. Chamei ou não? Vocês chamariam? Por quê? Porque eu não deu, não confio nele. Ele não fez. Ele não foi fiel naquilo que ele se comprometeu comigo de fazer. Ele não foi. E assim somos nós. Deus nos deu algo para fazer. Não sirva olhando para o lado, se comparando ou murmurando. O que Deus te deu hoje é porque Ele confia em você. Deus está vendo você servindo com alegria. Deus está vendo o seu coração por cada oportunidade que você recebe. Mas é só enrolar os cabos aqui no final da celebração. Glória a Deus, cara. Podia estar outra pessoa enrolando os cabos e Ele te deu o privilégio de enrolar os cabos. Mas é só juntar os copos. Podia estar outra pessoa juntando os copos, Felipe. E Deus te deu o privilégio de juntar os copos. Viu como muda? Quando eu entendo que tudo que eu faço, que tem a ver com servir pessoas, é um privilégio, meu coração se enche de alegria. Agora, quando eu começo a olhar para o lado, poxa, eu queria cantar lá que nem a Isa, que nem a Bruna. Eu já ouvi frases do tipo, deve ser muito difícil entrar no louvor, né? Com um tom assim de que existe algo misterioso, sabe? Deve ser só os escolhidos para cantar. Não, gente. Se Deus te chamou, se Deus te vocacionou, te deu o dom de cantar, chega aqui, fala com a galera do louvor, me procura o pastor Mauro aqui do louvor. Não tem mistério. Agora sirva com alegria. Fidelidade não se mede no futuro. Fidelidade se mede no agora. Você tem sido fiel com o que Deus tem colocado nas tuas mãos? Você tem sido fiel com as pequenas oportunidades que Ele tem te dado? Mas é só isso. É nada o que eu faço. Mano, o que você faz é muito importante. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Não ceda, não retroceda, mas permaneça fiel.
Terceiro e último ponto, queria chamar meu amigo tecladista aqui para subir. O tamanho do que você faz hoje não determinará o impacto amanhã. O tamanho do que você faz hoje não determinará o impacto amanhã. Uma das coisas que a gente mais faz é subestimar as sementes que nós temos nas mãos. Nós subestimamos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer. Achamos pequeno demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não há nada pequeno no reino de Deus. Amém? Não há, você pode repetir comigo, não há nada pequeno no reino de Deus. A cosmovisão do mundo, a cosmovisão secular, a visão do mundo, mede as pessoas por aquilo que elas fazem. Elas não só medem as pessoas pelo que elas fazem, mas elas remuneram as pessoas pelo que elas fazem. Certo? Então, eu não quero uma função que remunera menos. Eu não quero uma função que tem menos visibilidade. Eu não quero uma função que eu não vou ficar perto do diretor da empresa. Eu não quero uma função onde eu não vou ser visto. Eu não quero. Eu não quero. E aí a gente pega essa mentalidade do mundo e tenta trazer para dentro da igreja. E a gente começa a olhar para cada coisa, para cada tarefa aqui dentro e começa a medir elas, dar peso. Cara, mas eu queria pregar. Mas eu queria cantar, eu queria estar no som, eu queria estar na comunicação, eu queria fazer as artes, eu queria, só estar no palco, porque eu nasci para brilhar. É isso. Nós trazemos essa mentalidade do mundo para dentro da igreja. Mas quando eu entendo que não há nada pequeno no reino de Deus, eu entendo que se eu receber uma oportunidade para trazer um copo de água para alguém, é o mesmo peso do André que está falando ali em cima. Ficar atrás de uma câmera, que não é fácil, viu, gente? Uma salva de palmas lá para nossa cinegrafista ali, nossa cameraman. Tem o mesmo peso de quem estava cantando aqui em cima. Não há nada menor no reino de Deus. Todos nós somos iguais, todos nós somos uma peça do quebra-cabeça. Cada um de nós temos uma função. Nós somos um corpo, uma parte desse corpo. Deus nos entrega as coisas e nós achamos elas pequenas ou simples demais para nós. Porque nós temos capacidade, nós temos preparo, experiência para fazer algo muito maior e mais importante, André. Eu não estudei para isso. Por favor. Olha a minha capacidade, meu currículo gospel. Eu já liderei jovens em outra igreja, eu já preguei em conferências e aqui não deixo nem eu falar na célula. Vocês nem sabem com quem vocês estão falando. A gente se acha muito. E às vezes a gente acha que Deus está devendo favor para nós. A gente acha que Deus se enganou. Quando tu convida alguém e diz, cara, tu pode nos ajudar a servir na recepção? Aí, eu? Não, deve ser outro. Não, André, não tem como. Cara, eu tenho 3 mestrados. Eu podia estar aí falando, cara, no teu lugar. E realmente, pela tua formação, pela tua experiência de vida, tu poderia estar aqui falando e muito melhor do que eu. Eu não tenho dúvida que tem muitos homens e mulheres de Deus aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Foi Ele quem escolheu.
Não fui eu que escolhi estar aqui. Inclusive, eu tinha outros planos para a minha vida. Eu fiz muitas outras coisas antes de ser pastor aqui. Eu nunca imaginei que eu voltaria a pensar em liderar alguma coisa numa igreja. Muito menos sair do mercado de trabalho e vim trabalhar em tempo integral numa igreja. Tá louco? Mas foi Ele. É Ele quem decide. Quando Ele chama, eu só tenho uma postura e uma decisão a tomar. Quando Ele chama, eu obedeço. Eu vou. A decisão de onde você está hoje é dele. Se você está servindo com alegria, não se compare e agradeça. Não fique pensando que você podia estar fazendo coisas melhores ou maiores aqui dentro. Eu estou na Monte Serra há 20 anos. Eu estou na Monte Serra há não sei quantos anos. Deus quer nos esvaziar. Deus quer te esvaziar do eu e te chamar para perto dele. Perto dele, ele vai começar a te dizer: ó, serve ali. Meu corpo está precisando. Theo, ó, serve ali agora. Pode deixar. E agora? Obrigado. Ó, serve lá, ó. Tá precisando de alguém lá? Tá bom. Quando ele chama, a gente só obedece. Para de se enganar. Não fica dizendo: eu não nasci para isso. Eu não nasci para isso. Ficar varrendo o chão de igreja. Não nasci para isso. Eu não gosto de fazer isso, André. Não gosto. Simplesmente eu não gosto. Essa função não combina comigo. Eu sou cool. Nem sei se a palavra cool está na moda ou não. Desculpa se eu estou por fora das gírias. Qual é a moda aí? Qual é a moda aí? A palavra da moda agora. Eu tô cool, eu sou legal, eu sou... sei, nem você sabe. Ou respostas do tipo: não faço isso nem na minha casa. Por que eu vou fazer aqui? Se você não faz na sua casa o que você não faz aqui, deixa eu te dizer, não faça aqui de verdade e comece a fazer na sua casa. Que não adianta você estar servindo aqui e a sua casa é uma bagunça. Não adianta. Não adianta. É que eu não tenho paixão por isso. Legal. Eu não tenho paixão por tantas coisas que eu faço. Eu faço. Eu não faço por paixão. Eu faço porque é preciso. Eu faço porque é necessário. Eu faço porque eu pertenço a um corpo. Eu faço porque o rei dos reis e aquele que reina e aquele que é o cabeça desse corpo manda. E se ele está mandando, eu obedeço. Eu só vou servir se me chamarem. Por favor, jovem. Por favor, se apresenta. Se apresenta, se disponha. Levante sua mão e diga: eu quero servir. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero servir na obra do meu Deus. Se apresenta, é um privilégio meu e seu servir aquele que nos salvou e nos chamou. O texto que nós lemos em Timóteo, ele nos salvou e chamou para estar perto dele.
E para cada um Ele deu uma vocação. E eu só vou descobrir a minha vocação se eu estiver vivendo o meu chamado, que é de estar perto dEle. Chamado não tem a ver com a sua vontade, mas tem a ver em fazer a vontade daquele que te chamou. Foi Ele que te chamou, lembra? Que a gente falou isso no início. Eu não quero que vocês percam isso. Chamado tem a ver mais com ser do que fazer. Chamado não é sobre amanhã, mas é sobre ser fiel agora, hoje, com aquilo que Ele tem te dado, colocado nas tuas mãos. Chamado não tem a ver com o tamanho da semente que você tem hoje. Ele sabe, somente Ele sabe o impacto de cada semente lançada. Você não sabe o que o teu serviço está fazendo no mundo espiritual, mas Ele sabe. Ele sabe. Davi derrotou o gigante Golias. Vocês lembram dessa história? Alguém já ouviu falar nessa história? Já? Levanta a mão assim quem já ouviu falar na história de Davi e Golias. Então, para saber que antes de derrubar Golias, Davi passou muito tempo cuidando das ovelhas do seu pai, sendo fiel ao trabalho que ele tinha nas mãos naquele momento. Davi trabalhava naquele lugar sonhando, um dia eu vou derrubar Golias? Sim ou não? Não. Davi trabalhava pensando que um dia ele seria rei? Sim ou não? Não, claro que não. Quando vão escolher o rei, Davi é o último a ser chamado. Ele foi esquecido. E Deus fala para o profeta: vocês olham para a aparência, vocês olham o exterior, mas eu olho o coração. Vocês olham a aparência, eu olho para o coração. Talvez você se pergunte: por que eu, com tanto talento, tantos dons, com essa pinta toda, parece que me faltam oportunidades? Deixa eu te dizer, não falta oportunidade para você servir. Falta oportunidade para servir aonde você quer servir. Deus tem algo para a sua vida, e Ele sonda o teu coração nas pequenas coisas. João 6 fala que os discípulos de Jesus tinham 5 pães e 2 peixinhos, e aqueles peixes e aquele alimento alimentou uma multidão. O que é pequeno em tamanho pode ser grande em impacto. Talvez você olhe para a semente que você tem na mão hoje, para as responsabilidades que você tem, e você diz: poxa, só isso. Deixa eu te dizer, o que é pequeno em tamanho pode ser grande em impacto. Mas se o seu coração e a falta de fidelidade a Deus, se o seu coração hoje estiver longe dele, e a sua falta de fidelidade a Deus com Ele estiver acontecendo, isso impactará profundamente o seu futuro. Profundamente. Eu posso contar um segredo para vocês aqui? Posso contar? Amanhã, domingo, vocês não vão sair no meio da igreja dizendo que eu falei isso, tá? Não pode dizer, mas não precisa contar, guarda só para vocês. Deixa eu falar um negócio para vocês. A maioria aqui tem menos de 30 anos, certo? Certo, gente? Certo. A maioria tem mais. Deixa eu contar um negócio para vocês. Tem muitos adultos, muitos homens casados, muitos homens com filhos, muitas mulheres casadas,
mulheres com filhas. Mais um ingrediente: formado, formada em alguma área, que continuam perdidos. Não é um privilégio dos jovens ficar pensando sobre vocação, sobre chamado. Não é um privilégio. Tem muito adulto perdido ainda. Porque se eu só descubro a minha vocação se eu estiver vivendo o meu chamado. E o meu chamado é o quê? Faz assim, ó. Bota as duas mãos assim. Fecha os olhos. Respira fundo assim. Inspira e solta. Eu quero viver o meu chamado. Diz para ele: Deus, eu quero viver o meu chamado. Mateus 25, 23 nos diz assim. Ele conta a história de um senhor que saiu para viajar. E ele deixou alguns talentos com 3 homens. E um dos textos ele diz assim, Mateus 25, 23. O Senhor respondeu a um deles: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Servo bom e fiel. Você foi fiel. Você tem sido fiel, então você vai participar da alegria do seu Senhor. Nós não somos fiéis para receber mais dele. Não, nós não estamos sendo fiéis para barganhar com ele. Nós somos fiéis porque nós fomos salvos e chamados por ele. É por isso que nós somos fiéis. Nós somos fiéis porque nós amamos e nós desejamos, nós queremos participar da alegria do nosso Senhor. Porque quando ele vê o reino dele expandindo nessa terra, ele vê o reino dele avançando, pessoas entregando a vida para Jesus, ele se alegra. Quando ele te dá uma vocação, ele te dá uma missão, e ele vê você cumprindo, ele se alegra. Servo bom e fiel. É isso que eu quero ouvir dele. Você quer ouvir isso dele? Você deseja ouvir isso dele? Você pode levantar sua mão. Cada semente importa. Cada função importa. Cada tarefa importa. Cada oportunidade é uma forma de expressarmos aquilo que somos e nos tornamos. Queria te convidar a ficar em pé. Tudo que ele tem colocado nas tuas mãos é uma expressão do seu chamado. É uma expressão de quem você é. Deus chamou a todos. Deus chamou a todos. Chamado é um processo. É alguém, é algo que você está se tornando. E não é o que você faz. Talvez você veio aqui hoje na expectativa de dizer, ele vai apontar o dedo e vai dizer: tu é médico, tu é advogado, tu é missionário, tu é missionária, tu é dentista, tu é mecânica, tu é... Gente, eu não posso fazer isso. Agora, eu sei quem pode fazer isso. Eu sei quem pode. Mas para você ouvir isso dele, você quer saber qual é a sua vocação? Você tem dúvidas sobre aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra? Qual é a sua parte, a sua missão? Então deixa eu te dizer, seja fiel agora, seja dedicado agora, seja excelente agora. Aquilo que vier nas tuas mãos para fazer, faça para o Senhor com excelência. Seja fiel agora. E ele abrirá portas para você.
Talvez Ele te conduzirá por lugares que você nunca imaginou. Talvez você se torne um pastor. Talvez você nunca sonhou em ser um missionário. E Deus pode te levar para o outro lado do mundo para ser um missionário. Mas talvez Deus também tenha te chamado para outras esferas da sociedade. Talvez Deus vai te colocar num hospital veterinário ou num hospital de humanos. Talvez Deus vai te chamar para criar tendências e uma nova moda, um estilo diferente de ser e se vestir, que glorifica a Deus. Não sei. Talvez Deus vai te colocar num banco, como presidente de um banco, e mostrar como é possível fazer negócios com excelência. Eu não sei o que Deus tem para você, mas uma coisa eu tenho certeza: só existe uma forma de você descobrir, vivendo o seu chamado. Queria te convidar a fechar os teus olhos agora. Sirva com alegria, sirva com empenho, com paixão, em dedicação, em qualquer área que Deus te colocar. Aproveite todas as oportunidades que se abrirem para você na igreja, no ministério. Tem tantos ministérios. O seu chamado não tem a ver com aquilo que você faz, mas com quem você é. E o seu chamado já começou.